Fala galera, beleza? Galera, eu de novo aqui, ó o Guilherme, arroba Guilherme, eu de novo, olha eu aqui. Galera, vem cá, eu vou falar pra vocês novamente aqui sobre assoalhos, mas agora eu vou falar de um outro carro, de uma outra aplicação. Vou falar de assoalho também do nosso parceiro São Jorge e também vou falar de um outro parceiro aqui, ok? Então, nós temos dois modelos de assoalho aqui, que aplica em Gol Bola, Gol G3 e Gol G4. Sim, é o mesmo assoalho, gente. O assoalho do Gol Bola, de Gol 95 em diante, de Gol G3, que é 98 em diante, e Gol G4, que é 2004 em diante, só que vai até 2012, cuidado, hein, 2012 tem G5 também, mas é do G4, então esse assoalho aplica em Gol Bola, Gol G3 e Gol G4. Então eu vou falar para vocês aqui algumas características deste nosso parceiro e vou falar algumas características desse nosso parceiro. Algumas delas são muito similares àquela que eu comentei sobre o conteúdo sobre o assoalho do Gol Quadrado, Gol Quadradinho, que eu também falei sobre a São Jorge, que é um dos nossos parceiros também. Então vamos começar aqui falando algumas características deste cara e deste cara. Vamos começar aqui com este cara aqui, certo? Esse aqui é um assoalho nacional, produzido numa chapa de 0,75, ok? Reparem aqui um detalhezinho, creio que esteja mostrando para vocês. O assoalho desse fornecedor, ele não tem essa emenda aqui, esse pedacinho aqui que vem teoricamente ali por trás ali dos pedais de acelerador, embreagem e freio. Já o da São Jorge, vocês reparam que tem. Este não tem, é uma característica dele. Então, por exemplo, qual é um ponto negativo desse cara? Se na hora do seu funileiro, do seu profissional, for remover o seu assoalho atual que está lá podre, ou porque bateu, ou porque não tá legal, se esse pedacinho aqui estiver estragado, né, no caso enferrujado, se estiver deteriorado, enfim, infelizmente ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma emenda com uma chapa aqui, que não é uma chapa específica de assoalho, então ele vai ter que fazer isso. Por quê? Porque esse cara aqui não vem com esse pedacinho. Já o da São Jorge já é padrão original, então ele já vem, ok? Uma outra característica importante desse assoalho, ele vem com um pedacinho do túnel. Se vocês repararem, não é que é o túnel, tá, gente? O assoalho original, ele não tem esse pedaço aqui, ó, porque isso daqui faz parte do túnel. Então sobe aqui o túnel e vem pro assoalho do outro lado. Esse daqui dessa marca, eles já fizeram dessa forma por conta do trilho do banco ali também, que vocês reparam que já tem o trilho do banco também. Então numa situação na prática, vamos pensar na prática. O seu profissional, ele vai cortar aqui o túnel nessa altura para poder fazer a emenda dessa bandeja que tem essa partezinha aqui. Uma coisa importante também que esse cara aqui tem, que este não tem. Normalmente, a chapa, a bandeja, ela é numa espessura de 0,75, ok? O túnel, principalmente dessa linha mais moderna, até por uma questão que a Volkswagen melhorou isso, porque túnel de Gol Quadrado dos antigos, eles quebravam com muita frequência. Por quê? Porque a Volkswagen fez uma única espessura de chapa, tanto na bandeja do assoalho quanto do túnel. Fez uma única espessura de chapa. Logo, eles entenderam, devido a muitos problemas, reclamações, que eles precisavam melhorar principalmente a chapa, a espessura da chapa do túnel, porque ela quebrava muito. Para quem não sabe, o câmbio, né, a parte do câmbio ali, da embreagem, etc., fica debaixo do túnel, então força muito. Então por isso que tinha muito problema de quebra. Então a Volkswagen, o que ela fez? Quando começou a linha Gol Bola em diante, eles fizeram uma chapa mais grossa na parte do túnel. Fizeram uma chapa de 1,65. 1,65? Eu acho que é isso. Acho que é 1,65. Se eu estiver errado, gente, eu me corrijo depois. Mas não é a mesma da bandeja, que é 0,95. Então imagina. Então nós estamos falando de 1 ponto a mais aí da parte do túnel. Então por isso que a parte do túnel aqui é uma chapa mais grossa e a bandeja é uma chapa mais fina. Quando se trata desse tipo de assoalho aqui, que já vem com esse pedacinho do túnel, aqui eles usam a mesma chapa, então eles usam o mesmo 0,75 aqui, ó. Porém, você vai fazer uma emenda num túnel que tá com uma chapa de 1,5. Vou arredondar 1,5 aqui, tá, gente? Mas eu sei que é 1 a mais. Depois eu só confirmo esse detalhe e coloco nas observações aí da descrição do vídeo. Então, ou seja, o seu túnel, teoricamente, ele vai estar iniciando com uma chapa de 0,95 e depois ele vai emendar numa chapa mais grossa. Não é o correto, mas é o que hoje esse fornecedor entrega.
ok? Isso pode vir dar problema? Não, só não vai manter a originalidade. Talvez ali você nem vai perceber. Só que, por exemplo, se você forçar muito, se for um carro, por exemplo, que é pra, sei lá, vamos pensar aqui, carro que você tem um motor mais potente e tal, pode ser que você tenha um problema. Porque, afinal, essa emenda entre uma chapa de 0,95 com a chapa de 1, vou arredondar novamente, falar mais uma vez, de 1,5, vai ter uma discrepância ali, porque nós estamos falando de uma chapa mais grossa emendada numa chapa menor. Então, isso pode ser um dos problemas. Porém, esse fabricante, ele faz dessa forma, tá? Isso foi uma forma que eles pensaram para facilitar para quem vai fazer a instalação e etc. Mas não é o padrão original, tá, gente? Então esse assoalho aqui, por exemplo, é um assoalho de entrada, é um assoalho mais barato, que você encontra em diversas autopeças, etc. Como também encontra aqui. É um produto nosso que é campeão de venda, se vende muito mesmo. Só que esse cara aqui que eu vou falar agora, esse aqui é sem palavras. Esse aqui é nível internacional, né? Então vamos lá. A São Jorge, gente, ela procura fazer o produto padrão, literalmente padrão original. Se vocês repararem aí, eu creio que esteja mostrando bastante, nesse detalhezinho aqui, ó, onde tem inclusive um pedaço do trilho, não tem nesse cara aqui, ó. Por que não tem? Exatamente por conta desses detalhes que eu expliquei aqui. Aqui é uma chapa de 0,95, é maior, a bandeja. E o túnel original do carro sempre vai ser uma espessura maior. Então, o que a São Jorge fez? E que inclusive isso é original, tá? Padrão original. O túnel, ele faz aquele desenho e ele tem uma sainha de mais ou menos 2 centímetros, perdão. Ele tem uma sainha de 2 centímetros, aonde o assoalho vai ser soldado em cima dele. Então, a parte do trilho, por exemplo, ela é soldada no túnel. Então, ou seja, quando for fazer eu vou usar um termo aqui, não é esse termo, tá? Mas quando for fazer o desponteamento aqui entre assoalho e túnel, voltando a falar, não é desponteamento, tá? Eu só tô usando isso só para esse público que tá assistindo saber que é descolar, vamos usar esse termo, descolar o assoalho do túnel. O túnel, ele vai fazer essa curvatura e ter uma sainha ali de 2 centímetros mais ou menos. Para quê? Para o assoalho morrer em cima dele ali e vir a solda por cima. Isso, gente, é padrão original. Isso sim é padrão original. Então a São Jorge, ela faz conforme o padrão original. Então a espessura da chapa, a parte das longarinas, que são essas partes aqui mais reforçadas, também é uma espessura maior. É exatamente a espessura que usa no túnel, que é uma espessura de 1,5. Que é o que eu tô te falando, que eu vou pegar essa medida exata aí. É 1,5. Então a São Jorge, ela faz padrão original. A chapa de 95, a cor ocre, esse vermelho ocre, e esses detalhes, como por exemplo essa parte dessa emenda. Não é que isso daqui é um ponto negativo para São Jorge, porque ela não tem como tem esse outro fornecedor. Aqui ela padronizou algo que é original. Então quem for buscar isso, quiser manter a originalidade, vai se identificar mais com esse do que com aquele por conta disso. Então aqui você, na teoria, você vai usar a espessura da chapa do túnel completa, você não vai cortar o túnel e vai emendar o assoalho em cima do túnel, que é o correto, que é o padrão original. E lembra dessa sainha aqui, gente, ó? Padrão original também. Então a São Jorge já faz ele com essa bandeja para cima. Lembra que naquele caso ali pode acontecer de não ter, de estar deteriorado, de estar enferrujando ali a parte onde faz a curva, assim, onde que fica logo bem atrás dos pedais. Então ali não tem, esse daqui já tem. Então isso é uma particularidade da São Jorge também, dessa linha prêmio deles. Que essa linha aqui, gente, vou reforçar, é uma linha de exportação da São Jorge. A São Jorge, ela exporta para fora do país e existe, obviamente, algumas exigências desse mercado, desse público. Então, para nós que estamos aqui no Brasil, é uma vantagem, porque imagina por quanto não chega esse produto lá nos Estados Unidos, na Europa, etc., que eles exigem esse tipo de padrão de material. E hoje nós temos a disponibilidade de ter esse produto aqui no mercado nacional, porque a São Jorge também fornece pra gente, só que, obviamente, com um custo bem mais acessível. Então, hoje você encontra esse produto aqui na Full Parts, a pronta entrega, quer manter o carro original, padrão Volkswagen, para quem tem Gol Bola, Gol G3, Gol G4, é na Full Parts você encontra. Gratidão, obrigado pela São Jorge, por todas as informações, pela parceria, por tudo, e eu creio que daqui é só crescimento.